Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje, nossas Bíblias, no livro de Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, e vamos ler versículos 39 e 40. Diz assim a palavra do Senhor: Porque, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Repito, Lamentações 3, 39 e 40. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder e no sangue de Jesus, que o Senhor venha ministrar essa palavra aos nossos corações, de modo que não permaneçamos do mesmo modo depois de ouvi-la, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Meus amados, a gente tem ouvido muitas pessoas nos últimos tempos, e invariavelmente as queixas que essas pessoas trazem para nós, pessoas que são crentes professos, membros de igrejas, mas invariavelmente há uma coisa comum na maioria absoluta delas: é transferir a culpa ou as culpas das agonias pelas quais estão passando para os outros. Essas pessoas são sempre as vítimas. Elas nunca têm culpa de nada. E quando a gente começa a conversar, quando a gente começa uma escuta atenta nas queixas, a gente descobre nas entrelinhas que muitas coisas vividas por essas pessoas poderiam ser evitadas se elas fossem mais atentas a seus próprios atos, às suas próprias ações. E hoje eu queria trazer essa palavra para vocês, que vocês possam sondar seus corações, que vocês possam ver se há em vocês, em nós, algum caminho mau, que certamente os há, e que possamos deixar que o Espírito ministre a consciência e a necessidade de ir à presença de Deus pedindo perdão, confessar e pedir perdão. Do contrário, as coisas vão continuar exatamente como estão. E hoje eu queria levá-los a um autoexame, que vocês possam andar nos caminhos do Senhor, sem se desviar para veredas que invariavelmente entristecem o coração de Deus. O profeta Jeremias aqui começa o texto com uma pergunta, e eu queria que você prestasse bastante atenção. Você já ouviu a leitura do texto, mas outra vez quero ler a pergunta tão emblemática do profeta. Ele pergunta: de quem se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Nós pecamos por pensamentos, por palavras e por ações. Invariavelmente nunca nos damos conta de que aqueles pensamentos, aquelas palavras ou as ações que praticamos ferem ou podem ferir o coração de Deus e se constituem no erro do alvo que Ele planejou para nós. E pecado é isso, é errar o alvo deixado por Deus para nós, o alvo estabelecido por Deus para nós. O profeta
Aliás, e a partir dessa pergunta, ele propõe que esquadrinhemos e provemos os nossos pecados, os nossos caminhos, para só então voltarmos ao Senhor. E eu gosto muito da palavra esquadrinhar, porque ela aponta para um exame minucioso naquilo que nós queremos descobrir. O profeta Jeremias faz uma pergunta, dá uma resposta e propõe a solução em 3 ações. Escuta só. Primeira pergunta: esquadrinhemos os nossos caminhos. E aí eu repito, esquadrinhar pressupõe examinar de maneira minuciosa, analisar detalhadamente. Façamos um autoexame de nossas próprias ações e suas consequências. Talvez assim encontremos explicações para aquilo que experimentamos hoje. Eu tenho ficado muito abismada com a falta de perdão dentro dos guetos eclesiásticos, entre familiares, entre membros da comunidade, entre irmãos biológicos e espirituais. E mais que nunca, precisamos fazer, em parceria com o Espírito Santo de Deus, uma grande faxina nas nossas almas, para que retomemos um caminhar cheio de graça. Gostaria de fazer hoje a mesma pergunta feita pelo profeta ao povo de Deus do passado. E eu queria fazer essa pergunta a você que ouve essa palavra: de que temos nos queixado? Será que a razão dos nossos estreitos não seria aquelas coisas que insistimos em não confessar? Porque não confessamos, mas o Senhor é aquele que conhece a profundidade dos nossos corações e sabe exatamente onde está aquilo que precisa ser tirado de nós. Mas Ele não age se você não reconhecer e não buscá-lo numa atitude de faxina espiritual. O nosso grande receio é que estejamos sendo cauterizados em nossa capacidade de julgar a nós mesmos, porque estamos sempre prontos para julgar os outros. Enxergamos o erro ou os erros dos outros com potentes lentes de aumento. E as coisas têm sido muito difíceis nos últimos tempos. E à medida que avançamos até chegar o dia da vinda do Senhor, mais do que em qualquer outra época, precisamos nos colocar à mercê do Espírito de Deus, para que sejamos ministrados por Ele, e aquela faxina que eu mencionei seja feita em parceria com Ele, em nome de Jesus. Em segundo lugar, Ele dá uma resposta: provemos os caminhos que precisam ser esquadrinhados. Depois de examinar cuidadosamente nossos caminhos, devemos provar a autenticidade das nossas intenções mais entranhadas. Jesus, quanta coisa temos armazenado nos nossos depósitos espirituais. Eu fico abismada com aqueles que andaram no caminho, parecia que corriam bem e de repente retrocedem, e esse retrocesso os leva para uma condição pior do que a anterior, o que é lamentável sobre todos os aspectos. Então eu queria chamar a atenção de vocês. Estamos ficando craques em engolir camelos e nos engasgarmos com facilidade com minúsculos mosquitos. E desses mosquitos fazemos grandes cavalos de batalha. Sobretudo quando os camelos são nossos e os mosquitos são dos outros.
somos rápidos no gatilho para apontar os erros dos outros. Esses enxergamos, repito, com potentes lentes de aumento. E quanto aos nossos pecados, aqueles que escondemos as 7 chaves nos porões das nossas almas, todos nós temos. E se estamos aqui, se ainda não partimos desta terra, é porque tem obra de Deus a ser feita em nós ou através de nós. Que possamos ter essa consciência de tudo que estamos vivendo. Esquecemos também que toda acusação acontece sob a eficácia de Satanás e sob as máscaras da nossa própria hipocrisia. Tem sido mais de 40 anos de caminhada com o Senhor, de ministério, e eu tenho sofrido as posturas daqueles que deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Lamentável demais. Nada fica oculto diante daquele que sonda mentes e corações. Hoje tendemos a extremos na maioria absoluta das áreas das nossas vidas. Tende-se, em termos espirituais, ao neofarisaísmo ou ao liberalismo. Enquanto o primeiro enxerga pecado, principalmente dos outros, em tudo e em todos, o segundo diz que nada é pecado, tudo é permitido. Nem liberalismo, nem farisaísmo. Todo zelo cego é fanatismo. Todo liberalismo é anárquico. Ouviram? Preste atenção. Busquemos antes de tudo um andar equilibrado no caminho que é o Cristo. Essa mensagem é uma mensagem curtíssima. Eu tenho optado pelas mensagens curtas para que elas fiquem, elas sejam guardadas com mais facilidade. Em terceiro lugar, o que fazer diante de tudo que nós vimos? Voltemos ao Senhor, voltemos ao Cristo. Busquemos esse andar equilibrado no caminho que é o Senhor. Voltemos à pergunta inicial feita pelo profeta. Paremos de acusar os outros pelos reveses que sofremos. Queixamo-nos dos nossos próprios pecados. Antes de buscar saídas externas para as nossas encrencas pessoais, esquadrinhemos os nossos próprios caminhos. Façamos esse exame dentro de nós. Chequemos as intenções do nosso coração enganoso, submetendo à sondagem perfeita do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é aquele que sonda minuciosamente até aquelas coisas que estão absolutamente intocadas no fundo das nossas almas. Voltemos então para Deus em arrependimento sincero de coração e oremos, confessando a Ele o nosso pecado. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu tenho visto a obra de Deus, eu tenho testemunhado a obra de Deus na vida de muitos irmãos. Coisas extraordinárias o Senhor tem feito nessas vidas. Que nós possamos nos deixar ministrar pelo Espírito de Deus. Clame, ore, busque e deixe o Senhor trabalhar em nome de Jesus. Nós seremos cobrados pelas nossas posturas contrárias à palavra de Deus. Que a graça nos assista em todos os dias dos nossos corações.
que o Senhor, para terminar, que o Senhor sonde o nosso coração enganoso e nos quebrante, para que voltemos para Ele com o coração puro e as mãos limpas. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, quero clamar a Ti, confiada no poder que há no sangue de Jesus. Que o Senhor venha ministrar essa palavra aos corações, que não permita que nenhum tio, nenhuma vírgula se percam, mas que tudo seja absolutamente assimilado pelo Teu povo e que haja transformação real nos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ai, Jesus.